Vá morar no chiqueiro. A frase ecoou pelo ar limpo da manhã, dura, fria e cheia de desprezo. Foi o momento em que a vida simples de um homem bom foi rasgada ao meio. Quantas vezes você já se sentiu humilhado, olhado de cima a baixo por alguém que se acha melhor só porque tem mais dinheiro no banco? Aquela dor silenciosa de ser tratado como se fosse invisível, como se seus anos de trabalho e sua dignidade não valessem nada. É um sentimento universal, um nó na garganta que todos nós já engolimos em algum momento. Mário, um criador de gado com as mãos calejadas e roupa simples, sentiu exatamente isso. Ele estava sendo expulso da terra onde nasceu, da terra onde enterrou seus pais, pelo seu novo vizinho rico. Ele foi jogado na lama, literal e figurativamente. Até que algo aconteceu. Até que o vizinho arrogante, no auge de sua comemoração, descobriu que o velho humilde que ele mandou para o chiqueiro era, na verdade, o dono de tudo. Nesta história, você vai ver a maior reviravolta que o dinheiro pode, e não pode, comprar. Você vai ver como a arrogância constrói castelos de areia e como a humildade verdadeira é uma fundação de rocha. Fique comigo até o final para descobrir como o velho criador de gado, com uma única jogada, não apenas se reergueu, mas tirou a mansão luxuosa do homem que tentou destruí-lo. Se você gosta de histórias de justiça e reviravoltas, eu peço que já deixe o seu gostei neste vídeo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo histórias emocionantes para você. E quero saber de você. Comente aqui embaixo o seu nome e de qual cidade você está me assistindo, para eu saber até onde essa história chegou. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu garanto que você não vai querer perder o que vem a seguir. Agora, prepare seu coração, sente-se confortavelmente, porque a nossa história começa agora. O sol mal havia quebrado a névoa fina que cobria o pasto quando o barulho de motores potentes rasgou o silêncio da fazendola. Mário, com sua caneca de café esmaltada nas mãos, observou da varanda de sua pequena casa de madeira. 3 carros de luxo, pretos e brilhantes como besouros, pararam bruscamente na divisa de sua propriedade. A cerca era antiga, de arame farpado e postes de madeira que o próprio pai de Mário havia fincado há mais de 50 anos. Do outro lado da cerca, o mundo era outro. Grama perfeitamente aparada, fontes de mármore e uma mansão branca, colossal, que parecia um palácio de vidro e concreto. Bernardo desceu do carro do meio. Ele usava sapatos caros que refletiam o sol, uma camisa polo de um branco tão puro que chegava a doer os olhos, e um relógio no pulso que valia mais do que todas as cabeças de gado que Mário tinha ali. Mário vivia naquele pedaço de chão desde que nasceu. Era uma vida simples, com poucas vacas leiteiras e um pequeno rebanho de gado de corte que pastava tranquilo. Era uma vida de paz, especialmente desde que sua esposa se foi. Sua filha, Clara, morava na cidade, mas vinha visitá-lo todo final de semana, trazendo o neto para correr na grama. Bernardo caminhou até a cerca, o rosto contorcido em uma careta de nojo, como se o cheiro do campo o ofendesse. Ele não estava sozinho. Trazia 2 homens de terno e um capataz de sua nova propriedade. Bom dia, disse Mário, sua voz calma, descendo os degraus da varanda. Ele não era um homem de conflitos. Bernardo riu, um som curto e seco. Bom dia? Você acha mesmo que é um bom dia, velho? Olhe para este lugar. Ele gesticulou com desdém para a casa de Mário. Eu comprei toda essa área. Milhares de hectares. E o meu arquiteto me disse que essa sua coisa está atrapalhando a vista da minha piscina. Mário franziu o senho. Senhor Bernardo, com todo respeito, esta terra é minha. Tem documento, tem história. Meu avô comprou isso aqui com o suor do rosto. Bernardo tirou os óculos escuros. Seus olhos eram frios. História? Suor? Não me faça rir. O que eu tenho aqui? Ele balançou um maço de papéis que um dos homens de terno lhe entregou. É uma ordem. Parece que seu avô não era tão esperto. A demarcação original que ele registrou foi imprecisa. E eu, sendo um bom vizinho, comprei os direitos dessa imprecisão de um parente seu distante. Mário sentiu o chão sumir. Que parente? Isso não é possível. Não importa. Bernardo cortou. O que importa é que, legalmente, esta sua casa está construída em terra que agora é minha. E eu quero isso limpo até o final da semana. Vou construir aqui um clube de campo. Um lugar exclusivo. E esse seu casebre está no caminho. O coração de Mário batia forte, um tambor de pânico e injustiça. Mas, minhas vacas, minha casa, é tudo que eu tenho.
Foi nesse momento que Bernardo soltou a frase que selaria seu destino. Ele olhou para o pequeno curral onde Mário mantinha 2 porcos. O cheiro era de fazenda, de vida real. Bernardo tapou o nariz. Tudo que você tem? Que piada! Se você gosta tanto de lama e de bicho, eu tenho uma sugestão. Olhe, ele apontou para o curral. Vá morar no chiqueiro. É o lugar perfeito para gente como você. Agora, saia da minha propriedade. Os homens de terno avançaram, abrindo um vão na cerca de arame farpado. O capataz de Bernardo pegou um trator que estava estacionado logo atrás dos carros e ligou o motor. O ronco foi como uma sentença de morte. Senhor, por favor, não faça isso. Mário implorou, correndo para a frente da casa. Tire ele daí, Bernardo ordenou, sem emoção. Os 2 homens de terno, fortes e impassíveis, agarraram Mário pelos braços. O velho criador de gado, um homem que nunca havia levantado a voz para ninguém, se viu impotente, segurado como um criminoso em sua própria terra. Clara chegou naquele exato momento. O carro simples dela parou atrás dos veículos de luxo. Ela tinha vindo trazer pão fresco para o café da manhã. Ao ver o pai sendo segurado e o trator avançando contra a cerca de flores que sua mãe plantou, ela soltou um grito. Pai! O que está acontecendo? Soltem ele! Ela correu, mas foi barrada pelo capataz. Senhora, ordem do patrão. A área vai ser limpa. Bernardo olhou para Clara, da cabeça aos pés, com o mesmo desprezo que olhou para Mário. Ah, a família toda. Ótimo. Peguem suas tralhas e sumam. Eu dou 48 horas para tirarem seus móveis velhos, ou o trator passa por cima de tudo. Mário, com os olhos marejados, não pela humilhação, mas pela fúria impotente, olhou para Bernardo. Ele não disse nada. Apenas gravou o rosto daquele homem em sua memória. Bernardo deu de costas, entrou no carro e foi embora, deixando para trás o som do trator começando a derrubar a cerca e o choro desesperado de Clara, que abraçava o pai. O vizinho rico havia expulsado o criador de gado. A primeira parte do seu plano estava completa. Mário e Clara ficaram ali, no meio dos destroços da cerca, com gosto de poeira e injustiça na boca. O cheiro de diesel do trator parecia ter contaminado o ar. Pai, nós vamos à polícia. Nós vamos processar. Ele não pode fazer isso, Clara dizia, com a voz trêmula de raiva. Mário, limpando a poeira de sua camisa, olhou para a mansão no horizonte. Sua calma era assustadora. Calma, minha filha. Polícia não vai resolver isso. O dinheiro dele fala mais alto que a justiça por aqui. Então vamos desistir? Vamos deixar ele roubar nossa casa? Onde vamos morar, pai? Ela estava a ponto de desmoronar. Mário colocou a mão no ombro dela. O trator já havia destruído todo o jardim da falecida esposa. Vamos arrumar nossas coisas. Vamos sair, como ele quer. Clara olhou, incrédula. O quê? O senhor vai se render? Mário olhou para a mansão de Bernardo, depois para o curral que o homem havia mencionado com tanto nojo. Um plano começava a se formar em sua mente. Um plano complexo, lento, mas definitivo. Render-se. Não, minha filha, Mário disse, com uma frieza que Clara nunca tinha ouvido. Nós não vamos nos render. Nós vamos obedecer. Por enquanto. O gancho para o próximo capítulo estava lançado. A humilhação estava completa, mas a semente da vingança acabava de ser plantada. Mário não era apenas um velho fazendeiro. E Bernardo, em sua arrogância, havia cometido o maior erro de sua vida. Ele subestimou o homem que ele mandou morar no chiqueiro. As 48 horas seguintes foram um borrão de dor e humilhação. Mário e Clara trabalharam em silêncio, sob o olhar vigilante dos seguranças de Bernardo, que agora patrulhavam a divisa. O trator ficava estacionado, um predador adormecido, esperando o prazo acabar. Eles não tinham para onde levar os móveis. Eram simples, de madeira maciça, feitos pelo avô de Mário. A cama de casal onde ele dormiu com a esposa, o berço de Clara, a mesa da cozinha onde tantas refeições foram compartilhadas. Clara ligou para um depósito na cidade, mas o preço para guardar tudo era absurdo, e eles precisavam de tempo para organizar o transporte. Deixe, filha, Mário disse, na segunda manhã, enquanto colocavam roupas em malas velhas. Deixar o quê, pai? Nossas memórias. São só coisas, Clara. As memórias estão aqui. Ele bateu no peito. O que importa é o que vamos fazer agora. Ligue para aquele seu amigo que tem um caminhão.
Diga a ele para levar tudo para o galpão da igreja. O padre vai guardar para nós por um tempo. Clara ficou aliviada por ter uma solução, por mais temporária que fosse. Enquanto o caminhão era carregado, Bernardo observava de sua varanda, através de um binóculo, com um sorriso satisfeito. Ele via 2 ratos afogados abandonando o navio. Quando o caminhão saiu, Mário e Clara ficaram com 2 malas cada um. A casa estava vazia, um eco de 50 anos de vida. O prazo terminava ao meio-dia. Eram 11h30. Vamos, pai, Clara disse, segurando as lágrimas. Mário caminhou pela casa uma última vez. Ele pegou um porta-retrato empoeirado que havia ficado para trás, na lareira. Era ele e sua falecida esposa, jovens, no dia do casamento. Ele limpou o vidro na camisa e guardou a foto no bolso interno do casaco. Eles saíram e fecharam a porta. No exato momento em que pisaram na estrada de terra, o motor do trator rugiu. Mário não olhou para trás. Clara soluçou quando ouviu o primeiro estrondo de madeira se partindo. A máquina impiedosa avançou sobre a varanda, e as paredes que abrigaram 3 gerações começaram a ruir. Mário e Clara caminharam pela estrada de terra, sem carro, apenas com as malas. A mansão de Bernardo brilhava ao sol, zombando deles. Eles pegaram um ônibus na estrada principal. Um ônibus circular, quente e lotado. Mário, o homem que possuía centenas de hectares, embora Bernardo não soubesse, estava ali, espremido entre passageiros, com uma mala no colo. Para onde vamos, pai? Clara perguntou baixinho, enxugando o rosto. Podemos ficar no meu apartamento, mas é pequeno. O senhor e o meu filho. Não, minha filha. Seu apartamento é pequeno demais para nós 3 e para o que precisamos fazer. Vamos para um hotel. Um lugar barato perto da rodoviária. Eles se hospedaram no lugar mais simples que encontraram. Um quarto com 2 camas de solteiro, um ventilador de teto barulhento e uma janela que dava para um beco. O cheiro era de mofo e desinfetante barato. Clara sentou na cama e chorou. Chorou pela casa, pela humilhação, pelo futuro incerto. Ele venceu, pai. Ele nos tirou tudo. Estamos num quarto de beira de estrada. Ele nos tratou como lixo, e é assim que estamos vivendo. Mário sentou-se na outra cama. Ele abriu sua mala. Dentro, não havia muitas roupas. Havia cadernos antigos, documentos e um telefone. Não era um telefone moderno, desses de vidro. Era um telefone via satélite, robusto, militar. Clara parou de chorar e olhou para o aparelho. Pai, o que é isso? Eu pensei que o senhor só usava o telefone fixo da fazenda. Mário sorriu pela primeira vez em 2 dias. Um sorriso cansado, mas firme. Aquele sítio, Clara, era o meu refúgio. Era onde eu queria viver em paz, como uma pessoa simples. Porque eu sou uma pessoa simples. Mas ser simples não significa ser fraco. E nem pobre. Ele ligou o aparelho. Fez um barulho estranho enquanto buscava o sinal. Seu avô, meu pai, ele me ensinou a criar gado. Mas ele também me ensinou a nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. Aquele sítio era a cesta das nossas memórias. Mas o nosso sustento, o nosso verdadeiro sustento está em outro lugar. Clara estava confusa. Sustento? Pai, o senhor vendia leite e alguns bezerros. Dava para viver, mas... Dava para viver, sim. Porque era só aquilo que eu queria que desse, Mário disse. Ele discou um número. Alô? Gustavo? É o Mário. Sim, o próprio. Estou precisando de um favor. Clara observava, boquiaberta. Gustavo era o nome do administrador da outra fazenda, uma propriedade maior no estado vizinho, que Clara pensava que o pai arrendava para cobrir as contas. Mário continuou. Gustavo, tivemos um problema aqui no Sítio da Paz. Fomos despejados. Sim, isso mesmo. Preciso que você venha para cá. Traga o Dr. Almeida. Houve uma pausa. Mário ouviu o que Gustavo disse do outro lado e respondeu. Não, Gustavo. Não mande os seguranças. Não mande o helicóptero. Venha discretamente. E Almeida, diga a ele que é um assunto de terra. Ele vai entender. Ele desligou o telefone. A calma de Mário era palpável. Pai, quem é Dr. Almeida? E que história é essa de helicóptero? Clara estava pálida. Mário olhou para a filha. Clara, querida, eu nunca quis essa vida para você. Eu queria que você fosse médica,
que vivesse na cidade. Mas agora você precisa saber. O Sítio da Paz era o meu descanso. Mas as Fazendas Reunidas S.A. são o meu negócio. Clara arregalou os olhos. As Fazendas Reunidas eram um nome que ela via nos jornais, nas colunas de economia. Um império de gado de corte, exportação, uma das maiores operações agropecuárias do país. Ela achava que era apenas uma coincidência de nome. Pai, o senhor? Eu sou o MR que assina os papéis, filha. Mário, o criador de gado. Bernardo cometeu um erro. Ele não expulsou um velho caipira. Ele declarou guerra a um império. E ele vai se arrepender de cada palavra que disse. Mário se levantou e foi até a janela do quarto de hotel. O cheiro do beco subia. Bernardo me mandou morar no chiqueiro. O que ele não sabe é que eu sou dono de tantos chiqueiros e de tantas pastagens que eu poderia comprar a cidade inteira onde ele construiu aquela mansão. Clara começou a entender a frieza do pai. Não era derrota, era paciência. E o que vamos fazer agora? Ela perguntou, a voz agora firme. Agora, Mário sorriu, guardando o telefone. Agora nós vamos investigar o nosso vizinho. Quero saber tudo sobre Bernardo. Quero saber onde ele dorme, o que ele come e, principalmente, a quem ele deve. A tempestade havia chegado, mas Mário e Clara não estavam mais desabrigados. Eles estavam no olho do furacão, e Mário estava prestes a mudar a direção dos ventos. O jogo havia mudado. O criador de gado estava prestes a mostrar suas verdadeiras garras. Na manhã seguinte, o hotel barato foi transformado em um quartel-general improvisado. Gustavo, o gerente-geral das Fazendas Reunidas, chegou. Ele não parecia um capataz, usava um terno bem cortado e carregava uma maleta de couro. Com ele, veio o Dr. Almeida, um homem mais velho, de óculos redondos e uma aura de seriedade implacável. Ele era o chefe do departamento jurídico de Mário. Quando viram Mário e Clara no quarto mofado, os dois homens ficaram visivelmente abalados. Chefe, o senhor me diz que foi despejado e eu imagino uma briga de vizinhos. Isso aqui, Gustavo olhou ao redor, isso é uma afronta. Eu poderia ter mandado os rapazes e resolvido isso em 5 minutos. Não, Gustavo, Mário disse, calmo, servindo café de garrafa térmica em copos plásticos. Seus rapazes resolveriam com barulho. Isso nós vamos resolver com silêncio. Doutor Almeida, bom vê-lo. Almeida apertou a mão de Mário. Senhor Mário, faz tempo que não nos vemos pessoalmente. O senhor me disse que era um assunto de terra. Presumo que seja sobre a terra que o senhor perdeu. Mário assentiu. Bernardo, o novo rico da região, conseguiu uns papéis falsos, provavelmente subornou alguém no cartório e tomou o Sítio da Paz. Derrubou minha casa. Clara, que até então estava em silêncio, observando a transformação do pai de fazendeiro para chefe, finalmente falou. Ele nos humilhou, doutor. Ele mandou meu pai. Ele disse coisas horríveis. Almeida ajustou os óculos. Ele não lidava com emoções, lidava com fatos. Entendo. Emoção é irrelevante. Fatos são tudo. Gustavo, o que temos sobre o alvo? Gustavo abriu a maleta. Ele não trouxe papéis. Trouxe um tablet de última geração. Bernardo fez fortuna rápida no mercado de capitais. Vendeu uma empresa de tecnologia que criou há 5 anos por uma quantia absurda. Desde então, vive para ostentar. A mansão é o projeto de vida dele. E o clube de campo, esse é o grande sonho. Ele me disse que minha casa estava no caminho do clube. Mário lembrou. Exato, disse Gustavo, mostrando um mapa digital. O Sítio da Paz era a última peça que faltava para ele ter a fachada inteira de frente para a rodovia principal. Sem a sua terra, o clube dele fica espremido atrás da colina. O valor do empreendimento cai pela metade. Então ele precisava daquela terra, Almeida murmurou. E agiu com desespero. Desespero comete erros. E a dívida? Gustavo sorriu. Ah, a dívida. É aí que fica bonito. Bernardo é o que chamamos de alavancado. Ele não é rico como o senhor, chefe. Ele é rico no papel. O dinheiro da venda da empresa foi quase todo usado para comprar a área e começar a construção da mansão e do clube. Ele apertou um botão, e um organograma complexo apareceu. Ele tem dívidas. Muitas. Carros de luxo financiados, o avião particular é alugado, e a mansão,
a mansão não está paga. Mário se inclinou. Com quem? Um único banco, disse Gustavo. Um banco de investimento grande, daqueles impessoais. O Banco de Crédito Veloz. Eles financiaram a mansão com uma hipoteca pesada e também são os principais investidores do clube de campo. Bernardo usou a própria mansão como garantia para o empréstimo do clube. Doutor Almeida começou a rir. Um riso baixo, seco. Ele fez o quê? Ele usou a casa como garantia para o trabalho? Que amador! Um iniciante completo. Mário olhou para o advogado. Explique. Senhor Mário, é simples, disse Almeida. Bernardo amarrou o pescoço dele com uma corda só. A mansão e o clube estão ligados financeiramente. Se o clube falhar, o banco toma a mansão. Se ele não pagar a mansão, o banco executa a hipoteca e congela os bens do clube. Ele criou um castelo de cartas. Mário tomou um gole do café ruim. E como nós, aceleramos o vento. Nós não vamos atacar o Bernardo, disse Almeida, seus olhos brilhando. Bernardo é irrelevante. Ele é só o peão. Nós vamos atacar o banco. Clara parecia perdida. Atacar o banco? Como? Com o quê? Gustavo e Almeida se entreolharam. Gustavo respondeu. Clara, seu pai, através das fazendas reunidas, não tem apenas gado. Ele tem investimentos. Muitos. Nós somos, na verdade, um dos maiores clientes de private banking de vários bancos concorrentes. Almeida continuou. O Banco de Crédito Veloz, que financia o Bernardo, é notoriamente agressivo. Eles compram e vendem carteiras de dívidas o tempo todo para manter o fluxo de caixa. Eles empacotam dívidas de alto risco, como a do Bernardo, e vendem no mercado com um pequeno desconto, só para tirar o risco do balanço deles. Mário entendeu na hora. Vocês querem comprar a dívida dele. Exatamente. Gustavo bateu na mesa. Nós não vamos comprar diretamente. Temos 5 empresas de investimento fantasmas, todas legais, em paraísos fiscais, que usamos para aquisições hostis. Vamos usar uma delas, as Soluções de Ativos do Sul, para fazer uma oferta ao Banco de Crédito Veloz. Vamos oferecer comprar a carteira inteira onde está a hipoteca do Bernardo. O banco vai vender? Perguntou Clara. Com um sorriso no rosto, disse Almeida. Eles se livram de um cliente de risco, Bernardo, e ganham dinheiro vivo de um comprador desconhecido, nós. Eles nem saberão quem está comprando. E o que acontece depois que comprarmos a dívida? Clara perguntou, começando a entender o poder que o pai realmente tinha. Mário, que estava em silêncio, respondeu. Sua voz era baixa, mas pesada. Depois que comprarmos a dívida, minha filha, nós nos tornamos o banco. Nós nos tornamos os donos da hipoteca de Bernardo. E se ele atrasar um único centavo, ele fez uma pausa. Nós tomamos a mansão dele, completou Almeida. Um silêncio pesado caiu no quarto de hotel. A justiça que Mário buscava não era a justiça rápida da polícia, mas a justiça fria e calculada do sistema financeiro. Enquanto isso, Mário continuou. Doutor Almeida, você vai cuidar da parte barulhenta. Quero que você entre com um processo contra o cartório e contra o parente distante que Bernardo encontrou. Quero que você prove a fraude na demarcação da terra. Isso vai levar meses, talvez anos, chefe, alertou Almeida. Eu sei. E é exatamente isso que eu quero. Quero Bernardo ocupado com advogados, gastando dinheiro que ele não tem, se defendendo de uma fraude, enquanto, silenciosamente, nós nos tornamos o credor dele. Mário se levantou. O plano estava traçado. O ataque seria em 2 frentes. Uma pública e barulhenta, para distrair e sangrar Bernardo financeiramente. E outra privada, silenciosa como uma cobra, que mirava o coração de tudo que Bernardo amava, a mansão. Gustavo, tire-nos deste lugar, Mário disse. Alugue uma casa. Discreta. Perto daqui. Clara e eu vamos supervisionar isso de perto. E doutor Almeida, comece a comprar. Compre a dívida dele. E Bernardo? Perguntou Gustavo. Bernardo. Mário foi até a janela e olhou para o beco. Bernardo vai continuar na sua festa. Ele vai continuar rindo do velho caipira. Deixem ele rir. Quanto mais alto ele estiver quando a música parar, maior será a queda. O criador de gado havia montado a armadilha. Agora, era só esperar o vizinho rico tropeçar nela.
Enquanto Mário se instalava em uma casa alugada e discreta na periferia da cidade, operando nas sombras, Bernardo vivia no auge de sua glória. A demolição da favela, como ele chamava o Sítio da Paz, foi motivo de comemoração. Naquela noite, ele deu a maior festa que a região já tinha visto. A mansão estava iluminada por canhões de luz, música alta ecoava pelo vale, e uma fila de carros importados subia a colina. Bernardo estava no centro do salão principal, um copo de bebida cara na mão, recebendo os parabéns. Bernardo, meu amigo, você conseguiu. Finalmente se livrou daquela mancha na paisagem, disse um convidado, um banqueiro local. Ah, não foi nada. Bernardo riu, arrogante. Foi só mostrar quem manda. O velho e a filha saíram com o rabo entre as pernas. Onde já se viu? Um criador de gado tentando impedir o progresso. E o que você vai fazer com o terreno? Perguntou uma mulher, usando joias que brilhavam. Ali, Bernardo apontou para a escuridão onde antes ficava a casa de Mário. Ali será a entrada triunfal do nosso clube. Um arco de mármore. Estacionamento com manobrista. A primeira impressão é tudo. A festa era um monumento à arrogância. Bernardo gastou o que não tinha. Contratou o serviço de buffet mais caro da capital, uma banda famosa e até fogos de artifício. Ele precisava mostrar a todos que era o novo rei da região. Ele precisava solidificar sua imagem de poder, especialmente para os investidores do clube que estavam presentes. O que Bernardo não sabia é que, a poucos quilômetros dali, em uma sala de estar simples, Gustavo estava em uma teleconferência com os executivos do Banco de Crédito Veloz, usando o nome de uma empresa de fachada. A negociação foi rápida. O banco estava ansioso para se livrar da carteira de risco alfa, que continha a hipoteca de Bernardo e de outros empreendimentos imobiliários duvidosos. Senhor Rodrigues, disse o executivo do banco para Gustavo, que usava um nome falso, sua oferta é muito generosa. Estamos felizes em aceitar. A carteira é de vocês. A transferência de titularidade da dívida será concluída em 72 horas. Gustavo desligou, sorrindo. Pronto, chefe. Estamos dentro. Nós agora somos o banco de Bernardo. Mário, que estava sentado em uma poltrona de vime, lendo um livro sobre gado Nelore, apenas assentiu. Ótimo. Agora, esperamos. Enquanto isso, na festa, a arrogância de Bernardo levou a cometer outro erro. Um jornalista de uma pequena coluna social local se aproximou dele. Senhor Bernardo, uma noite incrível. Mas ouvimos rumores de que o antigo proprietário, Mário, saiu muito magoado. Alguns dizem que foi uma expulsão injusta. Bernardo, já alterado pela bebida, colocou o braço sobre os ombros do jornalista. Injusta? Vou te dizer o que é injusto. É ter que olhar para um monte de esterco todo dia da minha piscina. Eu fiz um favor à comunidade. Eu limpei a área. Aquele velho. Sabe o que eu disse a ele? O jornalista ligou o gravador discretamente. Eu disse, vá morar no chiqueiro, porque é lá que ele merece estar. Bernardo gargalhou, e vários de seus convidados riram com ele. Ele é um homem do passado. Isso aqui, ele abriu os braços, é o futuro. A frase seria a manchete da coluna social no dia seguinte. Uma pequena nota, mas que Dr. Almeida, o advogado de Mário, guardaria com muito carinho. Na semana seguinte, a vida de Bernardo continuou como um sonho. As obras do clube avançavam. Ele gritava com os empreiteiros, exigia os materiais mais caros e assinava as notas de pagamento com uma caneta de ouro. Essas notas iam direto para o Banco de Crédito Veloz, que as repassava para a nova credora, a Soluções de Ativos do Sul, também conhecida como Mário. Mário pagava. Ele pagava por cada tijolo do clube de Bernardo. Ele estava, essencialmente, financiando o sonho do homem que o destruiu. Clara não entendia. Pai, estamos pagando pela construção do clube dele? Isso é loucura. Estamos dando mais dinheiro a ele. Mário estava na cozinha da casa alugada, preparando um guisado simples. Não, minha filha. Não estamos dando dinheiro a ele. Estamos aumentando a dívida dele conosco. Cada centavo que ele gasta no clube é um centavo que ele me deve. Ele está construindo o clube, mas quem está assinando a escritura sou eu. Ele só não sabe disso ainda. Enquanto isso, o Dr. Almeida começou a primeira parte do plano, o ataque público. Bernardo estava em uma reunião importante com potenciais sócios para o clube, apresentando projeções de lucro, quando sua secretária entrou, pálida. Senhor Bernardo, desculpe interromper,
mas há um oficial de justiça aqui. Bernardo bufou. Mande-o esperar. Estou ocupado. Senhor, ele disse que é urgente. E, tem repórteres com ele. Bernardo gelou. Repórteres. Ele correu para a recepção. Lá estava o oficial, com um envelope pardo, e 2 jornalistas da TV local. Senhor Bernardo, disse o oficial, lendo. O senhor está sendo intimado em um processo de fraude, falsificação de documentos e conspiração para apropriação indébita de terra. As câmeras começaram a gravar. Os potenciais sócios, que saíram da sala para ver o que acontecia, pararam na porta. O quê? Isso é um absurdo. É daquele velho, Bernardo gritou. O processo, continuou o oficial, impassível, alega que o senhor e o cartório de registro da comarca agiram em conluio para fraudar a escritura do Sítio da Paz, pertencente ao senhor Mário. Bernardo estava roxo de raiva. Isso é uma mentira. Eu comprei legalmente. Tirem essas câmeras daqui. Mas era tarde. A semente da dúvida estava plantada. Naquela noite, o noticiário local, que geralmente falava sobre buracos na rua e festas de igreja, tinha uma nova estrela, Bernardo, o empresário milionário, sendo acusado de fraude por um humilde criador de gado. A reportagem também incluía a citação da coluna social. O empresário teria dito ao idoso para ir morar no chiqueiro. A imagem pública de Bernardo começou a ruir. Os sócios que estavam na reunião ligaram para cancelar. Bernardo, não podemos associar nossa marca a um escândalo de fraude de terras, disse um deles. Bernardo estava furioso. Ele ligou para seu advogado. Eu quero que você destrua esse velho. Processe-o por difamação. Seu advogado, caro e acostumado a lidar com a elite, suspirou. Bernardo, temos um problema. A acusação é séria. O juiz congelou a matrícula do terreno que você limpou. Você não pode construir nada lá até que o caso seja julgado. O quê? Bernardo gritou. O arco de mármore. A entrada. O clube depende daquilo. Pois é. E tem mais. O processo pede uma indenização por danos morais e materiais tão alta que o juiz, por precaução, ordenou o bloqueio de parte dos seus bens pessoais, até que o caso se resolva. Bernardo sentou-se. Bloquear meus bens? Que bens? Suas contas de investimento. Seus carros. Basicamente, seu fluxo de caixa. Sua conta corrente principal está congelada. O primeiro golpe havia sido dado. Bernardo ainda tinha mansão, ainda tinha o clube, parcialmente construído, mas agora estava sem dinheiro vivo. E, pontualmente, no primeiro dia do mês, o boleto da hipoteca da mansão chegou. Um valor astronômico. Bernardo olhou para ele. Normalmente, ele pagava sem nem olhar. Mas agora, sua conta estava bloqueada. Ele sorriu, nervoso. Que se dane. Eu ligo para o banco. Eu sou o melhor cliente deles. Eles vão entender. Eu atraso 1 ou 2 dias, até resolver essa bagunça. Ele ligou para o gerente do banco de crédito Veloz. Alô, aqui é o Bernardo. Escuta, vou atrasar o pagamento da hipoteca este mês. Coisa de 1 dia ou 2. Tive um probleminha com um juiz local. O gerente, que não sabia que a dívida havia sido vendida, olhou no sistema. Senhor Bernardo, que estranho. Sua hipoteca não aparece mais para mim. Consta como transferida para credor externo. O senhor não foi notificado? Bernardo sentiu um arrepio. Notificado? Não. Quem é o credor? O sistema diz: Soluções de Ativos do Sul. Nunca ouvi falar. O senhor terá que falar com eles. Para nós, o senhor não deve mais nada. Bernardo desligou. Ele estava confuso. Mas, no fundo, achou que era uma boa notícia. Uma empresa pequena seria mais fácil de enrolar do que um banco grande. Ele não pagou o boleto. Afinal, quem era essas Soluções de Ativos do Sul para cobrá-lo? Na casa alugada, Dr. Almeida recebeu o alerta digital. O pagamento está atrasado. Mário, que regava um pequeno pé de tomate que plantou no quintal, olhou para o advogado. Perfeito, disse Mário. Quantos dias de atraso o contrato prevê para execução? 30 dias, chefe. Mas após o primeiro dia de atraso, já podemos começar a cobrar os juros de mora. E após 15 dias, podemos enviar a notificação extrajudicial de execução da hipoteca.
Não, disse Mário, voltando a regar seu tomate. Não vamos fazer nada. Nem uma ligação. Clara e Almeida olharam, confusos. Chefe, se não cobrarmos, ele não vai se sentir pressionado, disse Almeida. Exato. Eu não quero que ele se sinta pressionado. Eu quero que ele se sinta confiante. Quero que ele ache que essas soluções de ativos é uma empresa de fachada incompetente, que ele pode ignorar. Deixe-o acumular os juros. Deixe-o focar no processo de fraude. Deixe-o afundar na própria arrogância. Quando ele estiver com água no pescoço, nós vamos puxar o tapete. Dê a ele os 30 dias de silêncio. Mário sabia o que estava fazendo. Ele não queria apenas assustar Bernardo. Ele queria a casa. E para conseguir a casa, ele precisava que Bernardo violasse o contrato de forma irrecuperável. O banquete da arrogância estava servido, e Bernardo estava se deliciando, sem saber que era o prato principal. Passaram-se 15 dias. Bernardo estava consumido pelo processo de fraude. O doutor Almeida era um adversário implacável. A cada tentativa do advogado de Bernardo de liberar os bens, Almeida apresentava novas provas, depoimentos de vizinhos antigos, registros de impostos que provavam a posse de Mário, e até mesmo a infame entrevista do Chiqueiro, que pintava Bernardo como um agressor moral. Bernardo estava sangrando dinheiro com advogados. Ele teve que vender um de seus carros de luxo, com deságio, para conseguir dinheiro rápido, apenas para pagar os honorários legais e manter seu estilo de vida. A obra do clube estava parada. O terreno limpo de Mário era agora um terreno em disputa legal, cercado por fitas de não ultrapasse da justiça. Os investidores estavam furiosos. E, durante todo esse tempo, nenhuma ligação sobre a hipoteca da mansão. Bernardo estava em sua sala de estar suntuosa, gritando com o advogado ao telefone. O que você quer dizer com não podemos encontrar o parente distante? Você é incompetente. Eu o inventei. Quer dizer, eu encontrei. Acho. Ele desligou, frustrado. A mentira que ele usou para conseguir os papéis estava se voltando contra ele. O parente distante que ele subornou para assinar a transferência de direitos havia sumido com o dinheiro. Sua esposa, uma mulher tão superficial quanto ele, entrou na sala. Bernardo, querido, o cartão que você me deu foi recusado na boutique. Que vergonha! Eu disse para a gerente que devia ser um erro da máquina. Cale a boca, mulher. Não vê que estou ocupado, ele rosnou. Foi quando a campainha tocou. Não era a campainha musical da porta da frente. Era o interfone do portão de segurança. Senhor Bernardo. Entrega para o senhor. Notificação judicial. Bernardo gelou. Outro processo. Ele correu para o portão. Um oficial de justiça diferente estava lá. Ele entregou a Bernardo um envelope grosso. Não era do fórum local. Era uma notificação extrajudicial. Bernarda abriu ali mesmo. Seus olhos correram pelo texto legal. Vimos por meio desta, notificar Vossa Senhoria que, devido ao não pagamento da parcela vencida 15 dias, referente à hipoteca do imóvel, matrícula 45.678, o contrato entra em fase de execução. O sangue de Bernardo sumiu do rosto. Representando a credora, Soluções de Ativos do Sul, informamos que o senhor tem 15 dias corridos a partir do recebimento desta para quitar a parcela vencida, acrescida de multa contratual e juros de mora, ou quitar o valor total da dívida, sob pena de o imóvel ser levado a leilão público. Bernardo riu. Um riso de pânico. Leilão? Eles não podem fazer isso. Por um atraso de 15 dias. Ele correu para dentro e ligou para o advogado. Eles estão me ameaçando. Uma tal de Soluções de Ativos. Estão dizendo que vão leiloar a mansão. O advogado de Bernardo suspirou. Ele estava cansado daquele cliente. Bernardo, leia o seu contrato de hipoteca. O que ele diz? Especialmente o que diz sobre a execução em caso de inadimplência com credor privado. Bernardo foi até o escritório, revirou as gavetas e achou o contrato original com o banco de crédito veloz. Ele leu as letras miúdas. E seu mundo desabou. O contrato era do tipo alienação fiduciária. Isso significava que, até que a dívida fosse paga, a mansão não era dele, era do credor. E o contrato especificava que, em caso de venda da dívida, o novo credor herdava todos os direitos. O contrato permitia a execução rápida com 30 dias de inadimplência. A notificação dos 15 dias era um aviso. O prazo final era em mais 15 dias. Pague.
gritou o advogado. Seja lá o que você fez, arrume o dinheiro e pague essa parcela atrasada. Você não pode brigar em duas frentes. O processo de fraude da terra é uma coisa, mas mexer com credor de hipoteca é suicídio financeiro. Bernardo desligou. Ele estava suando frio. Ele olhou para a notificação. Havia um número de telefone e um endereço de um escritório de advocacia na capital. Ele ligou. Pois não, atendeu uma secretária. Eu quero falar com o responsável pelas soluções de ativos do Sul. Eu sou Bernardo. Recebi uma notificação. Ah, sim, senhor Bernardo. Um momento. Ele esperou. E esperou. A música de espera era uma versão clássica e irritante. Depois de 5 minutos, a secretária voltou. O Dr. Almeida estará disponível para falar com o senhor. Deixe-me ver, na próxima terça-feira, às 16 horas. Terça-feira. Isso é daqui a 6 dias. A dívida vence antes disso. Eu preciso falar com ele agora. Bernardo estava histérico. Sinto muito, senhor. A agenda dele está cheia. Se o senhor quiser, pode depositar o valor indicado na notificação na conta fornecida. Tenha um bom dia. E ela desligou. Bernardo estava sendo tratado como Mário tratou, com frieza burocrática. Ele olhou o valor. A parcela, mais os juros e a multa, era uma quantia substancial. Com suas contas congeladas, ele não tinha aquele dinheiro. Ele passou os próximos 3 dias em pânico. Ligou para os amigos ricos que iam às suas festas. Gustavo, aqui é o Bernardo. Preciso de um empréstimo. Rápido. Ah, Bernardo, escuta, amigo, agora não é uma boa hora. Ouvi dizer que você está com problemas na justiça. Fraude de terras. Isso é feio. Não posso misturar meus negócios com isso. Mas é só um empréstimo. Eu te pago o dobro de juros. Desculpe, Bernardo. Boa sorte. Clique. Todos disseram não. Os mesmos homens que beberam seu uísque caro e riram da piada do chiqueiro, agora o abandonavam. O cheiro do escândalo de fraude era pior do que o cheiro do esterco que tanto incomodava Bernardo. Restavam 10 dias. Bernardo estava desesperado. Ele foi forçado a fazer o impensável. Ele pegou o helicóptero, cujo aluguel também estava atrasado, e voou para a capital, para o endereço do escritório de advocacia da notificação. Ele não ia esperar até terça. Ele invadiu a recepção. Eu exijo falar com o Dr. Almeida. Eu sou Bernardo. A secretária, a mesma da ligação, levantou os olhos calmamente. Senhor Bernardo, o Dr. Almeida está em reunião. Eu não me importo. Eu vou esperar. Ele se sentou no saguão luxuoso. Esperou 1 hora. 2. 3 horas. A secretária ofereceu água. Ele recusou. Ao final da tarde, a porta do escritório principal se abriu. Dr. Almeida saiu, acompanhado de outros 2 advogados. Ele nem olhou para Bernardo. Dr. Almeida. Bernardo pulou da cadeira. Almeida parou, como se só então notasse sua presença. Ah! Senhor Bernardo. O senhor está adiantado. Nossa reunião é na terça. Eu não posso esperar. Vocês vão tomar minha casa. Isso é desumano. Almeida deu um sorriso fino. Desumano? Não, senhor Bernardo. É contratual. O senhor assinou. O senhor leu as letras miúdas. O senhor deixou de pagar. Mas minhas contas estão bloqueadas. É por causa de um processo ridículo de um velho maluco. Ah, sim. O caso do senhor Mário. Ouvi falar. Uma situação triste. Mas, infelizmente, senhor Bernardo, os problemas legais do senhor não são problema da minha cliente, as soluções de ativos. Cliente? Quem é seu cliente? Quem é o dono dessa empresa? Eu quero falar com ele. Meu cliente é um fundo de investimento muito discreto. Ele não lida com devedores pessoalmente. Ele me contrata para isso. Almeida olhou o relógio. Agora, se me dá licença. Não. Bernardo estava desesperado. Ele estava acostumado a mandar, não a implorar. Por favor, me dê mais prazo. É só o que eu peço. Até eu liberar minhas contas. Almeida fingiu ponderar. Prazo. Sabe, senhor Bernardo, meu cliente detesta inadimplência. Mas ele gosta de oportunidades de negócio. Qualquer coisa,
disse Bernardo. O contrato diz que o senhor pode quitar o valor total, certo? Ou ir a leilão. Mas há uma terceira via. Meu cliente está disposto a comprar a mansão do senhor. Vender? Vender minha casa? Nunca. Não vender nos termos do mercado. Vender nos nossos termos. O senhor nos vende a casa pelo valor exato da dívida total. O senhor sai sem dívidas, e nós não precisamos passar pelo incômodo de um leilão. O senhor nos entrega as chaves, e nós esquecemos que o senhor nos deve. Era uma armadilha. Bernardo perderia a casa e todo o dinheiro que já havia pago por ela. Isso é um roubo, Bernardo gritou. Não. Isso é um negócio. A alternativa é o leilão. E acredite, no leilão, o lance inicial será o valor da dívida. Se ninguém der mais, meu cliente arremata pelo mesmo valor, e o senhor ainda terá que pagar as custas do leilão e meu nome irá para o Serviço de Proteção ao Crédito. A minha oferta é limpa. O senhor sai andando, sem dívidas, e sem a casa. Bernardo estava encurralado. E o processo de fraude, ele murmurou. Almeida sorriu. Ah, isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Esse é outro advogado, de outro cliente. O senhor parece ter o dom de irritar as pessoas erradas. Bernardo cambaleou para fora do escritório. O castelo de cartas estava tremendo. Ele tinha uma escolha: ser humilhado publicamente em um leilão ou aceitar uma rendição humilhante e privada. Restavam 9 dias. Ele precisava de um milagre. Mas Mário, o criador de gado, não acreditava em milagres. Ele acreditava em contratos. E o contrato de Bernardo estava prestes a vencer. A contagem regressiva para o vizinho rico perder a mansão havia começado. Os 9 dias seguintes foram o inferno pessoal de Bernardo. Ele não conseguiu o dinheiro. O processo de fraude, habilmente conduzido por Almeida, em seu outro papel, drenava qualquer possibilidade de crédito. Os bancos não tocariam em seu nome. Os amigos haviam desaparecido. Sua esposa, ao perceber que o dinheiro havia cessido, fez as malas e foi para a casa da mãe, levando as joias. Bernardo estava sozinho na mansão fria e escura. Ele havia demitido os empregados para economizar. Comia comida enlatada na cozinha de mármore que valia milhões. No 30º dia após o vencimento da parcela, o telefone não tocou. Ninguém veio bater à sua porta. O silêncio era mais assustador do que as ameaças. No dia seguinte, ele viu um anúncio pequeno, na seção de classificados de um jornal de circulação estadual. Edital de leilão extrajudicial. Imóvel de luxo na comarca de matrícula 45.678. Será levado a leilão público. Lance inicial de... O valor do lance inicial era exatamente o que ele devia. Bernardo desmoronou. Ele havia perdido. Ele não aceitou a oferta de rendição de Almeida, e agora seria humilhado publicamente. O leilão estava marcado para dali a 20 dias, no auditório de um grande hotel na capital. Mário e Clara leram o mesmo anúncio, na cozinha da casa alugada. Pai, acabou, Clara disse, com um misto de alívio e tristeza. Ela não era vingativa como o pai parecia ser. Ele vai perder a casa. Não, minha filha. Ainda não acabou, Mário disse, calmamente. Ele perdeu a casa. Mas eu ainda não a tirei dele. Eu disse que ia tirar a mansão dele. E é isso que vou fazer. Mas, pai, ela vai a leilão. Alguém pode dar um lance maior. Outro rico pode aparecer e comprar. Mário sorriu para Gustavo, que estava ao seu lado. Gustavo, você providenciou o que eu pedi? Sim, chefe. O fundo de estresse está pronto. Temos um limite de crédito quase infinito para essa operação. Se alguém quiser competir, terá que ter bolsos muito fundos. Mais fundos que os seus, o que é improvável. Bom, e a segunda parte? Perguntou Mário. Também. O doutor Almeida já peticionou ao juiz do caso de fraude. Ele vai usar o leilão como prova do caráter duvidoso de Bernardo e do risco de fuga, para pedir o bloqueio do passaporte dele e uma audiência de conciliação. Perfeito, disse Mário. Quero que ele esteja no tribunal no mesmo dia do leilão. O plano de Mário era diabólico em sua precisão. O dia chegou. Chovia na capital. Bernardo, vestindo seu último terno bom, foi obrigado a ir ao fórum para audiência sobre o caso de fraude. Ele parecia um fantasma. Magro, pálido, com olheiras fundas. Enquanto isso, a poucos quarteirões de distância,
no auditório do hotel, o leilão da mansão começava. O salão estava quase vazio. Leilões extrajudiciais de imóveis de luxo não atraem multidões. Havia alguns advogados representando outros credores, alguns especuladores e, em um canto, discreto, Dr. Almeida. O leiloeiro começou. Lote número 1. A magnífica propriedade na comarca de Fotos no telão. Fotos da mansão de Bernardo encheram a tela. A piscina, as salas de mármore, a vista deslumbrante. Lance inicial, 32 milhões de reais, disse o leiloeiro. Quem dá mais? Silêncio. 32 milhões era o valor da dívida. Era um valor alto, mesmo para aquela mansão. O mercado imobiliário de luxo estava em baixa. 32 milhões, o lance inicial do credor fiduciário, Soluções de Ativos do Sul, anunciou o leiloeiro. Dou-lhe uma. 32 milhões e 100 mil, disse uma voz no fundo. Almeida se virou. Um especulador, de terno brilhante, havia levantado a mão. Almeida, calmamente, levantou a sua. 33 milhões. O especulador franziu o senho. 33 milhões e 100 mil. Almeida, sem piscar, 35 milhões. O salão ficou em silêncio. Almeida havia pulado quase 2 milhões. Ele não estava ali para negociar, estava ali para comprar. O especulador balançou a cabeça e abaixou a mão. Ele não ia entrar em uma guerra com alguém que jogava dinheiro daquele jeito. 35 milhões. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Vendido. Para o representante das Soluções de Ativos do Sul. O martelo bateu. A mansão agora pertencia, oficialmente sem contestação, à empresa de Mário. Enquanto isso, no fórum, a audiência de conciliação sobre a fraude da terra era um desastre para Bernardo. Dr. Almeida, agindo como advogado de Mário, estava destruindo o advogado de Bernardo. Meritíssimo, o réu não só fraudou documentos, como também está inadimplente com seus credores. Acabou de perder sua residência principal em um leilão público por falta de pagamento. É um homem sem credibilidade e sem ativos. Exigimos que a terra seja imediatamente devolvida ao meu cliente, Sr. Mário, e que o réu seja condenado a pagar uma indenização por danos morais e pela demolição da propriedade. O juiz olhou para Bernardo. Sr. Bernardo, o senhor tem algo a dizer em sua defesa? Sobre a fraude. Bernardo estava pálido. A notícia de que o leilão já havia acontecido o atingiu como um soco. Eu fui enganado. O parente. O parente que, convenientemente, desapareceu, perguntou o juiz. O mesmo parente que, segundo o cartório, tem o mesmo sobrenome em comum do seu advogado de defesa. O advogado de Bernardo ficou branco. O juiz havia investigado. Meritíssimo, isso é uma coincidência, gaguejou o advogado. Dispense-me de sua lábia, doutor. Está claro para esta corte que houve um conluio. Decreto a anulação imediata da transferência de propriedade. O Sítio da Paz deve ser devolvido ao Sr. Mário. E quanto ao Sr. Bernardo, eu condeno a pagar todos os custos da reconstrução da casa do autor, além de uma indenização de 500 mil reais por danos morais. Bernardo desabou na cadeira. Ele não tinha 500 mil reais. Ele não tinha nada. Ele estava falido. E mais, disse o juiz, devido à clara tentativa de fraude e ao depoimento do tabelião do cartório, que confessou ter recebido suborno, estou encaminhando este caso ao Ministério Público para abertura de inquérito criminal por estelionato e corrupção ativa. Isso significava que Bernardo poderia ser preso. A audiência acabou. Bernardo saiu do tribunal como um zumbi. Ele não tinha mais casa. Não tinha mais dinheiro. E estava prestes a enfrentar acusações criminais. Ele estava na calçada, a chuva molhando seu terno caro, quando um carro simples parou ao seu lado. A janela se abriu. Era Mário, o velho criador de gado. Mário não parecia triunfante. Ele parecia calmo. Ao seu lado, estava Clara. Bernardo olhou para Mário com os olhos vermelhos de ódio e desespero. Foi você. O tempo todo. As Soluções de Ativos. Era você. Mário não negou. O senhor me ofereceu o chiqueiro, lembra? Eu preferi a sua casa. É mais espaçosa. Você me destruiu, Bernardo gritou, batendo no teto do carro. Seu velho caipira. Você me enganou. Mário balançou a cabeça. Não, senhor Bernardo.
Eu não te enganei. Eu usei o sistema que o Senhor tanto ama. O sistema onde tudo tem um preço, onde tudo pode ser comprado. Eu apenas comprei. O Senhor me subestimou. O Senhor achou que, por eu usar botas sujas de terra, eu não entendia de contratos. O que você quer de mim agora? Já não tirou tudo, Bernardo choramingou. Eu quero que o Senhor saiba de uma coisa, Mário disse, sua voz endurecendo pela primeira vez. O Senhor não perdeu para mim. O Senhor perdeu para sua própria arrogância. O Senhor voou perto demais do sol, com asas feitas de dívidas e desprezo. A queda era inevitável. Mário fechou o vidro. O carro começou a se mover. Espere. Bernardo correu atrás do carro. Por favor, me ajude. Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho nada. Me dê um emprego. Eu faço qualquer coisa. O carro parou novamente, alguns metros à frente. Mário baixou o vidro, olhou para o homem encharcado na calçada. O ex-milionário implorando por um emprego para o homem que ele chamou de caipira. O círculo estava completo. Mário tinha tirado, literalmente, a mansão de Bernardo. O que Mário faria agora? O que ele diria ao homem que o humilhou e que agora estava de joelhos, figurativamente, na chuva? A vingança estava completa, mas a história ainda não havia terminado. Bernardo estava ofegante, a chuva grudando o cabelo ralo em sua testa. A transformação era completa, do homem poderoso de camisa polo branca para uma figura patética, encharcada na sarjeta. Por favor, Mário. Senhor Mário. Eu sei que errei. Eu fui um tolo. Mas não me deixe assim. Eu posso trabalhar para o Senhor. Eu entendo de investimentos. Mário olhou para Bernardo por um longo tempo. O silêncio foi quebrado apenas pelo som da chuva no teto do carro. Clara, ao lado do pai, observava a cena com o coração apertado. Ela sentia pena de Bernardo, algo que ela não achou que fosse possível. Finalmente, Mário falou. Sua voz não era de raiva, nem de pena. Era de uma neutralidade assustadora. Senhor Bernardo, o senhor não entende de investimentos. O senhor entende de apostas. E o senhor apostou tudo na carta errada. O senhor apostou que a minha humildade era fraqueza. Foi um péssimo cálculo. Eu sei. Mas me dê uma chance, ele implorou. Mário se inclinou pela janela. Uma chance? O senhor me deu 48 horas para deixar a casa onde nasci. O senhor mandou um trator destruir as flores da minha falecida esposa. O senhor me mandou morar no chiqueiro, na frente da minha filha. Cada palavra era uma punhalada em Bernardo. Eu sinto muito. Não, Mário cortou. O senhor não sente muito. O senhor sente muito por si mesmo. O senhor sente muito por ter perdido. Se o seu plano tivesse dado certo, o senhor estaria agora rindo da minha desgraça, tomando sua bebida cara na varanda da sua mansão. Era a verdade nua e crua. Bernardo não tinha argumentos. Mário continuou. Eu não posso lhe dar um emprego, Bernardo. Porque eu não emprego pessoas em quem não confio. E o senhor é a definição de tudo que eu desprezo. Não o dinheiro, não a mansão, mas a arrogância. O prazer em humilhar quem o senhor acha que é menor. Mas o que eu vou fazer? Eu vou ser preso. Bernardo choramingou. Sim, provavelmente. Mário concordou, com naturalidade. O doutor Almeida é muito bom no que faz. O tabelião confessou. O senhor cometeu crimes. E agora vai pagar por eles. Mário fez sinal para o motorista, Gustavo, começar a andar. Não! Espere. Bernardo se jogou na frente do carro. Gustavo freou bruscamente. Bernardo colocou as mãos no capô. Ele estava louco de desespero. A mansão. A mansão. O que o senhor vai fazer com a minha casa? Essa era a pergunta que Mário estava esperando. Sua casa. Mário riu, um riso curto, sem humor. Não é mais a sua casa. Ela é minha. Eu a comprei e paguei por ela. Um preço justo, no leilão. 35 milhões. Mas o senhor não vai morar lá, vai? Não é o seu estilo. É grande demais. Me venda. Eu pago. Eu juro que eu trabalho e pago. Mário balançou a cabeça. O senhor ainda não entendeu, não é? O senhor ainda acha que tudo se resume a dinheiro, a comprar e vender. O senhor não entende de valor. Só de preço. Clara, que estava em silêncio,
Finalmente falou. Sua voz era suave, mas firme. Senhor Bernardo, meu pai não vai lhe dar um emprego. E ele não vai lhe vender a mansão. Mas ele também não vai deixá-lo na rua. Não hoje. Bernardo olhou para ela, surpreso. Clara se inclinou. Tome. Ela entregou a ele um cartão. É de um abrigo. O padre que nos ajudou a guardar nossos móveis dirige esse lugar. Eles dão comida quente e um lugar para dormir. É o melhor que podemos fazer pelo Senhor. Bernardo olhou para o cartão do abrigo Bom Pastor. A humilhação final. De uma mansão de mármore para um beliche em um abrigo de caridade. Mário observou a reação dele. É um lugar limpo, Bernardo. Muito mais digno do que o chiqueiro para onde o Senhor me mandou. Bernardo pegou o cartão. Suas mãos tremiam. Ele estava derrotado. O carro de Mário se afastou, deixando Bernardo sozinho na chuva, com o cartão de abrigo na mão. O acerto de contas estava completo. Mário havia tirado a mansão. Havia ganhado o processo da terra. E havia oferecido ao seu inimigo caído a mesma caridade que lhe foi oferecida, nenhuma. No carro, o silêncio era pesado. Gustavo dirigia, Mário olhava pela janela, e Clara limpava uma lágrima discreta. Pai, o senhor foi duro, ela disse, finalmente. Mário virou-se para ela. Duro? Clara? Justiça não é ser bom. Justiça é ser justo. Ele teve o que merecia. Ele teve o mesmo desprezo que deu. A lei do retorno. E o que vamos fazer agora? Ela perguntou. Com a terra? E com a mansão? Mário olhou para frente. Primeiro, vamos para casa. A nossa verdadeira casa. Eles pegaram a estrada de volta para o Sítio da Paz. O terreno estava lá, vazio, lamacento pela chuva e pelas marcas do trator. A casa de Mário não existia mais. Eles pararam o carro onde antes era a varanda. Mário desceu. Ele ficou em pé no meio do nada, onde sua sala de estar costumava ser. O sol começava a romper as nuvens da tempestade. Gustavo. Mário disse. Sim, chefe. Quero que você contrate os melhores engenheiros. Os melhores pedreiros. Clara sorriu. O senhor vai construir uma casa nova. Pai. Uma maior. Melhor que a de Bernardo. Mário olhou para ela e balançou a cabeça. Não, minha filha. Eu não quero uma casa maior. Eu quero esta casa. Exatamente como ela era. Quero a mesma varanda. O mesmo número de quartos. O mesmo cheiro de madeira. Quero minha casa de volta. Clara entendeu. O pai não queria competir. Ele queria restaurar. E a mansão, pai? Ela perguntou, em voz baixa. O que vamos fazer com o elefante branco na colina? Mário olhou para o morro. A mansão, agora escura e vazia, parecia um mausoléu. Ah, a mansão, ele disse, um brilho estranho nos olhos. Eu tenho um plano especial para ela. Um plano que vai honrar cada palavra que Bernardo me disse. A vingança de Mário estava completa, mas sua justiça poética estava apenas começando. Ele havia tirado a mansão do vizinho rico. Agora, ele ia dar a ela um novo significado, um que Bernardo jamais poderia ter imaginado. Enquanto os pedreiros e carpinteiros começavam o meticuloso trabalho de reconstruir a casa de Mário, exatamente como era, usando as fotos antigas que Clara guardava, Mário focou sua atenção na mansão. Ele e Clara foram até lá pela primeira vez como proprietários. Gustavo abriu o portão colossal. Eles entraram com o carro simples de Mário e estacionaram onde antes ficavam os carros de luxo de Bernardo. Por dentro, o lugar era frio e impessoal. Salas gigantescas com móveis caros, mas sem vida. O mármore ecoava seus passos. Havia uma piscina interna, uma sala de cinema, uma adega para 1000 garrafas. Que desperdício, Mário murmurou, parado no salão principal. Tanto espaço para uma pessoa só se sentir sozinha e arrogante. É horrível, pai, Clara disse, encolhendo-se. Dá arrepios. Parece um hotel, não um lar. O que vamos fazer? Vender. Vender? Mário olhou para ela. E passar o problema para outro? Não. Eu disse que ia tirar a mansão dele. E tirei. Agora, vou dar a ela um propósito. Mário caminhou até a enorme janela de vidro que dava para o vale. De lá, ele podia ver perfeitamente o seu Sítio da Paz sendo reconstruído. A vista que Bernardo tanto cobiçou. Bernardo me disse que este lugar,
que a minha casa era uma mancha na paisagem dele, Mário disse, mais para si mesmo. Ele queria o progresso. Ele queria um clube de campo para os ricos. Sim, pai. Ele era um homem ganancioso. Ele era. E ele me deu uma ideia. Mário se virou, os olhos brilhando com uma nova resolução. Gustavo. Sim, chefe. Quero que você ligue para o Dr. Almeida. Diga a ele para mudar os registros da propriedade. Esta mansão não será mais uma residência. Será uma fundação. Clara parecia confusa. Uma fundação? De quê? Mário sorriu. Uma fundação de caridade. Vamos usar o nome da sua mãe. A Fundação Sofia. E ela terá um propósito muito específico. Mário levou Clara e Gustavo para fora, até a área onde Bernardo planejava construir o seu arco de mármore. O terreno estava agora legalmente de volta ao nome de Mário. O que Bernardo queria aqui, Clara? Ele perguntou. Um clube de campo. Um lugar exclusivo para ricos. Exato. E o que era minha casa para ele? Um chiqueiro. Clara disse a palavra com nojo. Exatamente. Mário bateu palmas. É isso. Ele nos deu o nome. Gustavo, prepare os papéis. Vamos abrir um centro de treinamento. Centro de treinamento. Chefe? Para quê? Executivos? Gustavo perguntou. Não, Mário riu. Um centro de treinamento agropecuário. Vamos usar essa mansão enorme para hospedar jovens de baixa renda do país inteiro que queiram aprender a ser criadores de gado. Clara e Gustavo ficaram boquiabertos. Mário estava animado. Pense nisso. A sala de cinema será uma sala de palestras sobre genética bovina. A adega? Vamos guardar sementes e ração experimental. Os quartos de hóspedes de luxo serão os dormitórios dos estudantes. A piscina interna vamos cobrir e transformar em um laboratório hidropônico. Clara começou a rir, uma risada de pura alegria. Pai, isso é genial. E a terra que ele roubou? Onde seria o clube? Ah, essa é a melhor parte, disse Mário, apontando para o terreno lamacento. Ali nós vamos construir os melhores e mais modernos currais e estábulos de treinamento que o dinheiro pode comprar. Vamos construir, literalmente, um chiqueiro. Mas será o melhor chiqueiro do estado. Um chiqueiro modelo, para ensinar manejo de suínos. A justiça poética era perfeita. O lugar onde Bernardo queria sua entrada de luxo se tornaria um centro de manejo de animais. A mansão, símbolo de sua arrogância, se tornaria um centro de educação para o trabalho que ele tanto desprezava. O homem que disse vá morar no chiqueiro teria seu legado transformado no maior e melhor chiqueiro educacional da região. E o nome, pai? Clara perguntou. O nome da fundação? Mário olhou para a mansão. Vamos chamá-la de Fundação Sofia, Centro de Treinamento O Bom Pastor. Em homenagem ao padre que nos ajudou. Nas semanas seguintes, a transformação foi radical. Saíram os móveis de design e entraram beliches, quadros brancos e equipamentos de laboratório. Onde havia mármore polido, agora havia botas sujas de terra de jovens aprendizes. A notícia se espalhou. A história do milionário arrogante e do criador de gado que transformou a mansão do inimigo em uma escola agrícola virou lenda. Mário, enquanto isso, voltou para sua casa. A casa reconstruída era idêntica à antiga. Ele sentou-se na sua varanda, na sua velha cadeira de balanço, com sua caneca de café esmaltada. Sua casa estava em paz. De sua varanda, ele agora ouvia sons vindos da colina. Não era música alta de festa, nem o silêncio frio da arrogância. Eram vozes de jovens, o som de tratores, desta vez, tratores de ensino, e, ocasionalmente, o mugido de uma vaca ou o grunhido de um porco. E quanto a Bernardo? O julgamento criminal foi rápido. Com a confissão do tabelião e as provas da fraude, ele foi condenado. Pegou alguns anos de prisão. O advogado dele, cúmplice, também. O tempo passou. A escola na mansão floresceu, formando centenas de jovens. O sítio da paz de Mário continuou o mesmo, simples e tranquilo. A história parecia ter chegado ao fim. A justiça havia sido feita, o bem venceu o mal. Até que, numa tarde cinzenta, alguns anos depois, um homem apareceu no portão do sítio da paz. Ele estava magro, com roupas gastas e o cabelo grisalho. Parecia muito mais velho. Era Bernardo.
Ele havia cumprido sua pena e estava livre. Ele parou no portão, olhando para Mário, que estava na varanda. Mário parou de se balançar. Bernardo não disse nada. Ele apenas ficou ali, parado, por um longo tempo. Clara, que estava visitando o pai, saiu de casa e o viu. Ela levou a mão à boca. O que ele queria? Vingança? Perdão? O que faria o homem que perdeu tudo ao reencontrar o homem que tirou tudo dele? A tensão era palpável. O último capítulo desta saga ainda estava para ser escrito, ali, naquele portão. O silêncio entre os dois homens era pesado, carregado pelos anos de história, dor e transformação. Mário, de sua varanda, e Bernardo, do lado de fora do portão de madeira simples. Bernardo parecia quebrado. A prisão e a perda de tudo haviam removido a camada de arrogância, deixando apenas a casca de um homem. Ele não parecia perigoso. Parecia apenas cansado. Clara se aproximou do pai na varanda. Pai, é ele. O que ele quer? Devo chamar o Gustavo? Mário levantou a mão, pedindo silêncio. Ele continuou observando Bernardo. Finalmente, Bernardo deu um passo à frente, segurando as barras do portão. Sua voz saiu rouca, baixa. Senhor Mário. Não havia mais escárnio em sua voz. Apenas exaustão. Mário assentiu. Senhor Bernardo. Bernardo começou, mas parou. Ele olhou para a casa reconstruída, idêntica à que ele mandou destruir. Ele olhou para o jardim de flores que Clara havia replantado, no mesmo lugar onde sua mãe cultivava. Está bonita. A casa. Sempre foi, Mário respondeu, sem se mover da cadeira. Bernardo engoliu em seco. Eu não vim pedir nada. Eu não tenho direito. Eu paguei pelo que fiz. Na prisão, eu tive muito tempo para pensar. Ele olhou para a colina, na direção da sua antiga mansão. Do sítio, não dava para ver a casa, mas dava para ver a placa nova na estrada, Fundação Sofia, Centro de Treinamento. Eu soube o que o senhor fez, Bernardo disse. Com a casa. Eu li no jornal, na biblioteca da prisão. Uma escola. Para criadores de gado. E suínos. A ironia da situação, mesmo depois de anos, ainda era palpável. O trabalho que eu desprezei, Bernardo murmurou. O senhor transformou o símbolo da minha vaidade em algo útil. O senhor deu a ela um propósito que eu nunca poderia dar. Mário continuou em silêncio, deixando Bernardo falar. Era o que o homem precisava, esvaziar-se. Eu não tenho para onde ir, Bernardo confessou, os olhos marejados. Minha ex-esposa mudou de país. Meus amigos não existem. Minha família, não tenho mais. Eu saí da prisão hoje. Eu não tenho um centavo. O único lugar para onde eu sabia ir era aqui. O lugar onde tudo terminou. Ele olhou para Mário, com uma súplica desesperada. Eu não quero seu dinheiro, senhor Mário. Eu não quero sua casa. Eu só quero. Eu não sei o que eu quero. Clara, com seu coração bom, não aguentou. Pai, ele está com fome. Pelo menos, dê comida a ele. Mário olhou para a filha e depois de volta para Bernardo. Ele se levantou da cadeira de balanço. O rangido da madeira foi o único som. Mário caminhou lentamente pela varanda, desceu os degraus e andou pelo caminho de pedras até o portão. Ele e Bernardo ficaram frente a frente, separados apenas pela madeira. Mário era o criador de gado em sua terra. Bernardo era o estrangeiro, o pária. O senhor disse, há muito tempo, que eu deveria morar no chiqueiro. Mário disse, a voz baixa. Bernardo fechou os olhos, a vergonha o atingindo como se fosse ontem. Eu sei. Eu construí Mário continuou. Lá em cima, na fundação, é o melhor centro de manejo de suínos do estado. Os alunos aprendem dignidade no trabalho. Aprendem que não há trabalho sujo. Suja é a alma do homem que despreza o trabalho. Bernardo abriu os olhos. Ele viu o homem que ele tentou destruir, e viu a força que ele não entendia. Bernardo tentou. Eu posso trabalhar? Lá em cima? Eu limpo o chiqueiro. Eu limpo. Eu não me importo. É o que eu mereço. Era a confissão final. O homem que mandou Mário para o chiqueiro agora pedia, literalmente, para trabalhar nele. Mário o observou. Ele viu a sinceridade. Viu um homem que não era mais rico,
nem poderoso, nem arrogante. Era só um homem. Mário abriu a tranca do portão. O portão rangeu. Não, disse Mário. O rosto de Bernardo caiu. Ele achou que seria rejeitado mais uma vez. O senhor não vai limpar o chiqueiro, Mário disse, abrindo o portão. Os alunos fazem isso, e fazem com orgulho. Não preciso de um faxineiro. Mário olhou para Bernardo. Mas a fundação cresceu. Temos muitos papéis. Contabilidade, logística, pedidos de bolsas. É uma bagunça que o Gustavo não dá mais conta. Precisamos de alguém que entenda de números, de administração. Alguém para ficar em um escritório, longe dos animais. Bernardo olhou para ele, confuso. Mário deu um passo para o lado, deixando o portão aberto. A vaga é sua, se o senhor quiser. O salário é baixo. O dormitório é pequeno, fica nos fundos da fundação. Mas a comida é quente. E o trabalho é honesto. Bernardo ficou paralisado. Ele não estava sendo convidado para o chiqueiro. Estava sendo convidado para o escritório. Mário estava oferecendo a ele não um castigo, mas uma chance de usar a única habilidade que lhe restava. Mas, por quê? Bernardo gaguejou. Depois de tudo... Mário olhou para o céu. Porque minha esposa, Sofia, que dá nome à fundação, sempre dizia que todo mundo merece uma segunda chance. Até quem não merece. E, Mário olhou para Bernardo, eu não estou fazendo isso pelo senhor. Estou fazendo por mim. A vingança me deu a mansão. Mas o perdão me dá paz para dormir na minha casa. Bernardo atravessou o portão, entrando no sítio da paz pela primeira vez como um homem mudado, não como um conquistador. Clara, na varanda, começou a chorar baixinho. Não de tristeza, mas de alívio. O ciclo havia se fechado. Venha, disse Mário, virando-se para sua casa. Você parece faminto. Clara fez pão de queijo. Depois, você sobe para a mansão e fala com Gustavo sobre o trabalho. Bernardo, o homem que um dia teve tudo, seguiu Mário, o criador de gado, para dentro da casa simples. A vingança havia terminado, e o que começava agora era algo muito mais difícil, a redenção. Os anos seguintes foram de uma normalidade surpreendente. Mário continuou sua vida no sítio da paz. Sua casa, reconstruída, recuperou o cheiro de lar. Seu neto agora era um adolescente que passava os fins de semana aprendendo com o avô a arte simples de cuidar da terra. Na colina, a mansão prosperava. Sob a administração de Gustavo e com a ajuda inesperada de Bernardo, a Fundação Sofia se tornou uma referência nacional. Bernardo, morando em um quarto simples nos fundos, se provou um administrador competente. Ele era quieto, eficiente e dedicado. Os alunos e funcionários o chamavam de Senhor B, e ninguém sabia, ou se importava, de sua história passada. Ele encontrou seu propósito não na riqueza, mas no serviço. Ele nunca mais falou com Mário diretamente, exceto em reuniões de balanço da fundação, onde os dois se tratavam com profissionalismo. A dívida entre eles era impagável, e o silêncio era a única moeda que lhes restava. Bernardo reconstruiu sua vida, não com luxo, mas com dignidade. Ele pagou, com trabalho, pela destruição que causou. E ao fazer isso, encontrou uma paz que a mansão, quando era sua, nunca lhe deu. Mário, por sua vez, envelheceu cercado pela família. Clara assumiu os negócios das fazendas reunidas, provando ser uma líder ainda mais visionária que o pai, mas com o mesmo coração humilde. Um dia, muitos anos depois, Mário faleceu tranquilamente em sua cadeira de balanço, na varanda, olhando para o pasto. Ele era um homem em paz. O funeral foi simples, como ele queria, na pequena igreja do vilarejo. Mas estava lotado. Não de empresários ou políticos, mas de centenas de ex-alunos da Fundação Sofia. Jovens e adultos que hoje eram veterinários, agrônomos e donos de suas próprias fazendas, graças à oportunidade que o velho criador de gado lhes deu. Clara recebeu os pêsames de todos. Ao final do serviço, ela viu um homem parado no fundo da igreja, de terno escuro e simples. Era Bernardo. Ele esperou todos saírem. Aproximou-se de Clara. Senhorita Clara, ele disse, a voz ainda rouca, mas firme. Eu sinto muito pela sua perda. Seu pai foi um grande homem. Obrigada por vir, Senhor B, Clara disse, usando o apelido da fundação. Bernardo hesitou. Ele me deu uma segunda chance. Ele me deu um trabalho quando eu merecia o chiqueiro. Ele me ensinou,
sem nunca dizer uma palavra, o que era honra. Eu nunca disse obrigado a ele. Clara sorriu entre as lágrimas. Eu acho que ele sabia, Bernardo. O trabalho que o senhor fez na fundação foi o seu obrigado todos os dias. Bernardo olhou para o caixão simples de Mário. Ele tirou a mansão de mim. Mas ele me deu muito mais. Ele me deu uma vida que valia a pena ser vivida. Bernardo se virou e saiu da igreja, voltando para a colina, para continuar o trabalho. Clara ficou ali, olhando o legado do pai. Não era o império das fazendas reunidas. Não era a mansão que ele tomou. O legado de Mário estava na casa simples reconstruída, nos alunos que ele formou e no inimigo que ele redimiu. A história do vizinho rico que expulsou o criador de gado se tornou uma lenda na região. Uma história sobre como a maior vingança não é destruir um homem, mas sim destruir sua arrogância. É sobre como um chiqueiro pode ser um lugar de vergonha ou um lugar de aprendizado. E no final, Mário, o velho criador de gado, não apenas tirou a mansão de Bernardo. Ele a transformou. Ele pegou um símbolo de ganância e o transformou em um símbolo de esperança. E isso, Mário sabia, era a única posse que realmente valia a pena ter.